A paz do Senhor para vocês, ouvintes da palavra de Deus, meus irmãos, meus amigos. Chegou a hora da gente parar tudo e sentar nos pés do Senhor. Nós vamos estudar a palavra de Deus e antes nós vamos orar. Eu espero que vocês estejam bem, que o Senhor esteja na casa de vocês, na vida de vocês, que vocês possam ter aprendido a confiar no Senhor, amém? E nós vamos conhecendo Ele cada dia mais. Que você possa estar amando o Senhor cada dia mais. Quanto mais você conhece Ele, amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Atos. E eu convido você para orar e chamar o Senhor Jesus para estar conosco, nosso Pai, o Espírito Santo, para que eles possam nos dar sabedoria, entendimento, para que eles possam nos revelar para nós os mistérios da palavra, para que o Senhor possa dar poder para nós, para que o Senhor possa dar discernimento para conhecer a palavra dele. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Mais um dia, hoje é sexta-feira, e nós te convidamos para o Senhor acampar seus anjos em volta de nós. Nós te convidamos, ó Deus, para o Senhor estar aqui conosco, estudando essa palavra. Que o Senhor possa estar revelando os teus mistérios para nós, papai. Enquanto nós estamos aqui, cuida da nossa família para nós, papai. Cuida dos enfermos, acamados nos hospitais. Cuida dos presos, Senhor, nas penitenciárias. Cuida dos orfanatos, dos asilos, onde estiver uma pessoa precisando de Ti, que o Senhor possa estar acompanhando ela, papai do céu. Senhor, visita a Débora, visita a Sofia, papai. Ô Senhor Jesus, passa Teu bálsamo sobre Sofia. Nós estamos batendo na Tua porta, porque nós confiamos em Ti. O Senhor é nosso socorro bem presente, Senhor. A quem mais nós devemos confiar que não é o Senhor? Acampa Teus anjos em volta da Sofia. Derrama a Tua unção de cura naqueles medicamentos. Passa Sua mão naquelas feridas, Senhor. Seca aquelas feridas, papai do céu. Em nome de Jesus, toma a vida da Bernadette, a vida da irmã Carla, todos os enfermos, o Gregório Ferreira da Fonseca. Senhor, alcança ele, visita o coração dele, faz a sua vontade na vida dele, papai do céu. Esteja com ele nesse momento e esteja aqui conosco. Eu te convido, Pai, Filho e Espírito Santo. Toma os seus lugares em volta de nós e nos ajuda agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, gente, eu tenho 3 cadeiras aqui na mesa do meu lado e eu uso a minha imaginação para sentir a presença de Deus, porque a nossa imaginação é uma coisa muito poderosa, a nossa mente. E eu creio que o nosso Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo está sentado aqui comigo enquanto nós estudamos a palavra dele. E também, se você crer, Ele está aí também com você. Então vamos começar a leitura. Eu amo esse capítulo, vocês vão descobrir o motivo. Capítulo 4. Lembra que no capítulo 3, que a gente estudou ontem, né? Quando o Pedro estava fazendo o discurso, que ele estava fazendo o discurso, né, lá no templo, né? O que aconteceu? Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. E aí o que aconteceu? Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os sacudeus. Ressentidos por ensinarem eles, o povo, anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram
Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Isso está escrito lá no Salmo 118, 22. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Então quer dizer que todo mundo viu, todo mundo foi testemunha. Aí, o que aconteceu? Uma vez soltos, procuraram os irmãos que lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentis e aos povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo, o teu santo servo Jesus, a qual ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentis e gente dessa terra, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo com intrepidez. Anunciaram a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma, era um só.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E com todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Então, agora nós vamos estudar esse capítulo aqui. Gente, vou pegar minha Bíblia de estudo aqui. No capítulo 1, esse sacudeus que tinha influência especial e frequentemente era parente muito próximo do sumo sacerdote, daquele pessoal todo lá do templo, eles eram membros de uma pequena, mas poderosa seita religiosa que não acreditava na ressurreição. Por isso que eles ficaram revoltados e prenderam os apóstolos. Muitos que planejavam executar a prisão e a execução de Jesus pertenciam a um desses três grupos. Então, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que o Senhor Jesus ressuscitou, que ele estava vivo, que ele estava lá aos pés do Senhor. E aí no versículo 2 e 3, Pedro e João falaram ao povo durante o momento da oração da tarde, quer dizer, tinha muita gente. E quando os sacudeus chegaram rapidamente para ver o que estava acontecendo, como eles não acreditavam na ressurreição, eles ficaram compreensivelmente perturbados com o que os apóstolos estavam dizendo. Pedro e João estavam refutando uma de suas crenças fundamentais, estava falando contra as crenças deles, ameaçando assim a autoridade deles como líder do povo. Embora a nação estivesse sob o domínio romano, os sacudeus tinham um poder quase limitado na área do templo, quase ilimitado, quer dizer, em volta do templo é esse que mandava, eles prendiam, levavam para prisão e etc e tal. Então, por isso puderam prender, Pedro e João. Aí no versículo 3, dependendo de onde vivermos, raramente o fato de transmitirmos as boas novas nos levará à prisão. Nós moramos no Brasil, né? E aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade de servir a Deus e de falar em nome do Senhor. Amém? E aí no versículo 3 aí dos sacudeus, né? No versículo 6, vamos falar do versículo 6. Anás havia sido sumo sacerdote de 6 a 15 anos depois de Cristo, e ele foi substituído por Caifás. Nós já falamos isso quando a gente estudou sobre eles lá em João, vocês lembram? Então ele, mas permaneceu como estadista. Por ele ser mais idoso, quando eles iam tomar alguma decisão, ele estava sempre junto, né? E onde que eu tô? E os filhos dele serviam como sumo sacerdote, que eram Eleazar, Jonatan, Teófilo, Matias e Anás III. Caifás era o sumo sacerdote na época da crucificação de Jesus e era genro de Anás. E manteve a posição durante mais tempo do que qualquer outro membro de sua família. Pouco se sabe sobre João e Alexandre. Quando ele falou a pedra angular, quando Pedro falou a pedra angular, né, do prédio que simboliza força, mantinha a pedra angular, é tipo a coluna que eles desprezou, entendeu? Pedro citou aqui o Salmo 118, 22, afirmando que Jesus Cristo era a principal coluna, o próprio fundamento da fé cristã. Certo? Então, se você vai fazer um prédio, você precisa ter uma coluna bem feita para poder segurar ele. Então, o Senhor Jesus era essa coluna.
E ele estava lá servindo para a coluna. Então, o próprio fundamento da fé cristã que os construtores haviam rejeitado. É tipo assim, você vai fazer uma casa, em vez de você fazer agulha, eu sou filha de construtor, então e meu filho também é, então por isso que eu estou falando. Agulha é um buraco que você faz bem fundo e coloca ferro e coloca concreto para poder fazer nos cantos da casa, sabe? Para firmar a casa no chão. E depois vem e constrói assim, põe os tijolos, certo? Então, é a mesma coisa de você fazer uma casa. Lembra que Jesus falou na parábola dele? Você construir uma casa na areia, que vem a chuva, a tempestade, o vento e derruba ela. Mas se você fizer a casa na rocha, firmada, isso, bem feita, com coluna, ela pode vir um vento, pode vir o que for que ela não cai. Então, essa rocha é Jesus Cristo, certo? E lá no versículo 13 e 14, João surpreendeu o tribunal, principalmente por serem iletrados. Mas, gente, o Espírito Santo dá uma sabedoria para a gente, vocês não têm noção. O Espírito Santo, a leitura da palavra, nos ensina a falar melhor, a ter melhor dicção, a ouvir, a prestar atenção. Tudo isso é dentro da palavra de Deus. Como o Senhor é maravilhoso, quando você estuda a palavra de Deus, você tem um raciocínio melhor, você tem um discernimento melhor, você fala melhor. Porque o Espírito Santo é sábio, ele é a própria sabedoria. Amém? Então, eles pegaram e ficaram surpreendidos por serem iletrados e não terem sido educados na teologia rabínica, não passando de amadores, mas falava. Enquanto o tribunal ouvia Pedro e João falarem, compreenderam que Jesus, que também não procurou educação teológica formal, nem a posição de rabino, era a origem dos ensinos deles. Aleluia, glória a Deus. Considerando esse fato, admiraram-se. Já pensou? Pescadores, nunca tinha estudado, mas estava ali defendendo o Senhor com toda a força, com toda a sabedoria, com todo o poder, com toda a unção, aleluia. E ele estava admirado com aquela cura do coxo. E todos viram como que eles iam fazer, né? E não podia negar aquele milagre. Aconteceu. E eles não podiam reconhecer também. Porque se eles reconhecessem, era a mesma coisa de eles falar que eles acreditavam nos milagres de Jesus. E como eles estavam contra os cristãos, né? Aí foi isso que aconteceu. Aí, lá no versículo 21 e 23, a idade do homem sugeria que havia passado o ponto em que a cura em geral ou naturalmente ocorria. Temendo o tumulto do povo que testemunhou a cura e viu o homem andar, o conselho não podia fazer mais nada, além de ameaçar Pedro e João e libertá-los. Depois de soltos, Pedro e João voltaram a se reunir com os amigos, com os irmãos, com os apóstolos e contaram suas experiências, contou tudo o que havia acontecido. Gente, aí é essa parte que eu falo para vocês. Eu amo essa parte. Quando eles começam a orar, eles lembram a Deus de que Jesus veio na terra, tipo assim, Jesus ensinou a palavra para eles, Deus deu fé, colocou fé no coração, transformou o coração deles, o Espírito Santo veio, e eles falam, aquele povo não reconhece o Senhor, não reconheceu o teu filho, mas nós queremos, Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. Então, Senhor, agora, olha para as suas ameaças e concede a nós, os teus servos, que anunciemos com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto isso, usa a nossa... É a mesma coisa de falar assim, estende suas mãos para nos ajudar a fazer cura em teu nome. E prodígios por intermédio do teu santo servo, Senhor Jesus. Amém? Eles não pediu para o Senhor, tira a luta, tira a prova, tira a perseguição, tira as ameaças, que eu não quero mais servir a Deus, é muito difícil servir a Deus. Não, não, não. Ele pegou e falou para o Senhor, concede aos teus servos, da intrepidez, da força, da coragem, aleluia. Dá para nós sabedoria, nos ajuda, usa as nossas vidas para curar os enfermos, para nós levarmos a tua palavra onde quer que nós estejamos. É mais ou menos isso que o Senhor, que eles oraram a Deus, sabe? E o que aconteceu? A hora que eles oraram, o lugar onde eles estavam tremeu.
Sabe o que significa isso? O Senhor falando, eu ouvi a sua oração. Sabe quando você ora a Deus, que você fala com Deus e você sente o Senhor visitar o teu coração, com aquele poder, com aquela força, que você chega assim, desfalecer, sabe? E o Senhor nos visita e fala para nós, eu ouvi a sua oração. Então hoje o Senhor quer ouvir a nossa oração. Fala para o Senhor tirar sua prova, não, sabe? Fala para o Senhor, me dá poder, me ajuda, me dá coragem, me dá força para resistir a essas lutas, essas provas, com a cabeça erguida como um varão perfeito na tua presença, Papai do céu. Fala isso para o Senhor, amém? Então, aí vamos ver aqui nessa outra Bíblia aqui, que eu gosto muito do estudo dela também. Essa aqui é uma Bíblia maravilhosa, que ela é cronológica. Eu gosto muito de estudar nela, sabe? Então, aqui, ó. Vamos ver aqui qual que é o versículo 29, né? Que é a oração deles. 29 ao 31. Quando eles falam assim, ó. Não, vamos falar do versículo 28, né? Deus, lá no versículo 28, é o Senhor soberano de todos os eventos. Todos os eventos que acontecem aqui na terra, é o Senhor nosso Deus que controla a história para cumprir todos os seus propósitos. Então foi isso que eles oraram. Ali no versículo 28, que eles falam que tudo aconteceu para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quer dizer, a nossa vida está predeterminada. Então, a gente precisa confiar que Deus vai fazer o melhor na nossa vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, o que a vontade dele determina, o seu poder executa. A vontade dele determina e o poder dele vem e executa. Nenhum líder do exército, governo ou conselho pode ficar no caminho de Deus. Querendo Deus operar, quem impedirá? Isso está escrito lá em os Romanos. Quando o Senhor quer operar, fazer alguma coisa, ninguém impede o operar de Deus. Gente, não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Teve uma vez, sabe, eu estava com uma luta tão grande com um servo de Deus, porque eu achava que eu estava sendo injustiçada. Aí eu fui conversar com o nosso irmão e ele falou para mim que você sabia? A gente sabe, mas parece que a gente não quer lembrar, né? Não quer nem saber. O problema é esse. Todas as coisas acontecem porque o Senhor permite. Você já pensou que Deus permitiu que esse irmão agisse dessa maneira para testar a sua fé? Você já pensou que é a vontade dele te moldar? Aí ele falou para mim, quando você estiver bem, espiritualmente e emocionalmente, senta com esse irmão e conversa com ele. Fala o que você está pensando. Irmãos, mas foi um remédio, sabe? Foi assim, uma cura maravilhosa. Depois que eu melhorei, eu sentei, conversei com ele e eu sarei. Então agora, quando acontece qualquer coisa, eu penso assim, Deus que permitiu, então a gente tem que suportar. Deus permite até para o inimigo nos tentar e fazer coisas na nossa vida. Tenha permissão de Deus. Então o que a gente vai falar para o Senhor? Senhor, nos dá força, nos dá poder, Senhor. Lembra que nós somos de pó, lembra que nós fomos feitos do pó da terra. Nós somos de carne e osso, nós não aguentamos muita coisa. E o Senhor vai nos fortalecer, vai nos dar sabedoria e vai nos ajudar, amém? Então, quando Pedro ora, os irmãos oram e falam assim, ó, que pede ousadia e intrepidez. Ousadia não é impulsividade irrefletida. Não, você fazer uma coisa assim que não pode fazer. Tipo assim, eu sou ousado, eu faço o que eu quiser. Não, é ousadia e intrepidez, é com sabedoria, é com discernimento, é com o poder de Deus. A ousadia requer coragem para que possamos superar os nossos medos e fazer com que sabemos o que é correto. A gente enfrenta o medo e faz o que é certo. Como os discípulos, e como podemos ser mais ousados? Como que a gente pode fazer isso? Como os discípulos, precisamos orar para as pessoas, para as outras pessoas, sabe? Para conseguir ter ousadia. A gente
precisa entender que muitas vezes a gente vai ter que tomar uma decisão e a gente precisa orar a Deus e pedir: Senhor, me dá sabedoria para tomar essa decisão, discernimento, para que eu possa agir conforme a tua vontade. Orar para que o poder do Espírito Santo nos traga coragem, que nós possamos ser cheios da coragem do Espírito Santo, amém? Procurar oportunidade em nossa família e junto aos nossos vizinhos para falar a respeito de Jesus. Nós precisamos ter essa oportunidade. Perceber que a rejeição e o desconforto social e a vergonha não são necessariamente uma perseguição. E começar onde a gente estiver, tornando cada vez mais ousado. Então, aí no versículo 32, quando fala que ele estava se tornando um só, é inevitável que haja diferentes opiniões entre as personalidades humanas. Elas podem ser úteis e forem consideradas adequadamente, mas a unidade espiritual é essencial, a lealdade, sabe? O compromisso, o amor a Deus e a sua palavra. Sem unidade espiritual, a igreja não conseguiria sobreviver. Paulo escreveu 1 Coríntios para incentivar a igreja de Corinto a demonstrar uma maior unidade. Quando a gente chegar lá, a gente vai estudar sobre isso, né? Então, as coisas davam certo, porque eles tinham unidade. Eles não pensavam só neles, eles estavam pensando em um todo. É tipo quando eu falava para os meninos, quando eu trabalhava na comunidade terapêutica, eu cuidei de adolescentes, sabe? Eu falava assim para eles: vocês gostam de roupa nova? O seu irmão também gosta. Você gosta de bife, carne gostosa? O seu irmão também gosta. A gente tem que entender que tudo que nós temos necessidade, os nossos irmãos também têm. E se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar, se a gente pode se unir, sabe? A gente vai ser muito abençoado, porque o Senhor opera na união, Ele derrama a bênção. Amém? Meus irmãos, fiquem com Deus. Hoje é sexta-feira, amanhã e depois eu não vou gravar, né? Só na segunda. Mas eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Amém? Que o Senhor esteja com vocês em todo o tempo. Medita na palavra de Deus. Ora, pede para o Senhor coragem, poder, ousadia, intrepidez para fazer a vontade dEle em tempo e fora de tempo. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém?